Terapia Corpo e Mente é uma teoria desenvolvida para tratar o indivíduo dentro das dificuldades dele. Então, como que é feito isso? Uma leitura dos sintomas físicos e emocionais que a pessoa se encontra e quais os medos, angústias, contrariedades que ela sente que ela está vivendo na história dela. A partir disso é feito um rastreamento se ela tem uma dificuldade com família, com trabalho, com o espaço que ela ocupa. Dentro disso, pondo no conteúdo da terapia Corpo e Mente, é que esse paciente vai ser tratado. É uma técnica que eu desenvolvi. E quais são as bases teóricas da terapia Corpo e Mente? A gente tem um olhar sobre território, alimentação e reconhecimento. O que é território? É o espaço de cada um. É o espaço que você ocupa. Então é a sua casa, a sua cama, seu trabalho. Esse é o seu território. Tem pessoas que muitas vezes elas não sentem que elas têm um território. Ela pensa na casa dela, não tem nenhum lugar que ela se sente bem, nem no trabalho, nem em nenhum lugar. Ela não tem território. E isso causa uma angústia, porque a gente precisa de ter um território, ter uma alimentação que nos sustente e um reconhecimento para sobreviver com menos estresse possível. Além do território, a gente olha a alimentação. A alimentação é aquilo que eu preciso para sobreviver. Então pode ser a comida que eu como, o que me falta, pode ser também o carro que eu preciso ter, a casa que eu preciso morar, aquilo que para mim nutre aquilo que eu sou. Tem pessoas que se alimentam das outras. Muito comum no final de um relacionamento, uma pessoa chegar à conclusão que ela não pode mais viver porque ela não tem aquela pessoa do lado. De alguma maneira, ela olha esse relacionamento como uma maneira de alimentação para o sistema dela. E aí depois a gente tem o reconhecimento. O que é o reconhecimento? É aquilo que nós buscamos a vida toda, que é uma validação pelos nossos pais. Mesmo quem não percebe que busca isso de uma maneira consciente, inconscientemente, todos nós buscamos ser bem vistos dentro do que fazemos. Por quê? Quando o nenenzinho nasce, ele precisa ser cuidado até pelo menos 6, 7 anos de idade para ter uma independência para sobreviver. Isso falando de casos assim mais extremos. Uma criança que sobrevive sozinha nessa idade. Então a gente precisa que o nosso pai, nossa mãe ou quem cuide da gente nos acolha, nos dê carinho, nos dê comida, proteção, cuidado. Então tem toda uma interação de que ele nos valide e nos cuide. Quando a gente cresce, essa interação de ser validado, ser aceito, ser cuidado, ela se mantém ao longo da nossa vida. Então, atrás das nossas ações, tem uma legenda assim, olha pai, olha mãe, o que eu estou fazendo, olha que bacana onde eu cheguei. E muitas vezes tem os conflitos familiares e isso não é percebido. Então, a pessoa ela busca durante a vida dela essa validação e esse reconhecimento para que ela possa estar mais inteira e se sentir bem. Um outro aspecto dessa teoria, para a gente olhar, é que a maioria de nós vive num lugar onde se conhece. Então, é o conhecido, é aquilo que eu tenho. Pode ser bom ou ruim, mas é aquilo que eu tenho e que eu conheço na minha vida. Então, meu trabalho, a minha maneira de agir, a minha maneira de me relacionar, é tudo aquilo que eu controlo e domino dentro daquilo que eu já conheci. E sempre tem um lugar onde eu quero chegar. Essa é a busca. Aonde você quer chegar? Nossa, eu gostaria de ter uma vida mais leve, eu gostaria de ter mais dinheiro, eu gostaria de ter menos problema, de ter mais leveza, menos dificuldade, mas eu não consigo. Eu não consigo por quê? Eu fico preso no conhecido, porque aquilo que eu quero ser, onde eu quero chegar, eu não sei, eu não conheço, eu não tenho isso no meu registro, na minha história de vida. Então eu não consigo chegar. Eu preciso primeiro acolher aquilo que eu vivo, como o melhor que se tem para viver nesse momento e observar o movimento que a vida traz, o que vai chegando na minha história para eu conseguir chegar onde eu busco. Eu tenho que me desarmar dos meus padrões de raiva e medo que me mantêm dentro da sobrevivência, da falta, da dificuldade. Então, lutar menos contra a minha própria história ou não lutar, que é o mais difícil. Acolher aquilo que eu vivo como o melhor nesse momento. Por que é o melhor nesse momento? Porque é até aqui que eu consegui chegar. Então eu preciso achar que esse é o melhor. Encontrar alguma coisa positiva nisso. E aí conseguir ver aonde eu posso chegar. E a bagagem de vida, que é a nossa bagagem que trazemos dos familiares, são as lutas, os desafios, as histórias que os nossos antepassados, vô, bisavô, pai, mãe, viveram antes mesmo da gente estar aqui. Então
Então essa bagagem, esse peso, essa dificuldade, nossa, todo mundo nessa família é tímido e tem muito medo, eu também. Todo mundo nessa família é muito agressivo. Ou então uma família de homens muito agressivos e mulheres submissas, e eu quero ser independente, não quero ser submissa como elas foram. Então eu já saio lutando para não viver a mesma história. Essa é a bagagem. Esse conteúdo, essa bagagem que a gente traz de quem passou antes da gente, é o nosso melhor. Porque todos que passaram antes da gente viveram uma história para que hoje nós estivéssemos aqui. Então é preciso eu olhar a história deles como a melhor possível para ser vivida e ter sim um agradecimento dentro de mim deles terem passado antes por aqui e me presentearem com a vida que eu trago hoje, que vem dessa origem, dessa família. Todos nós temos uma origem, conhecendo eles ou não. Todos nós tivemos um pai e uma mãe em algum momento da nossa vida. Então essas são as bases teóricas onde vai ser buscado o comportamento do paciente, o que falta para ele chegar onde ele quer ou não está bem onde ele está, se falta um território. Muitas vezes um problema urinário está muito linkado com a falta de território, que é como fazem os animais para marcar o espaço, o cachorro faz xixi, o bichinho vai lá, marca o espaço dele. E aí às vezes a pessoa começa a desenvolver uma cistite, um problema urinário que se repete, e ela está se sentindo ameaçada. Ameaçada pode ser muito sutil. Pode ser um funcionário novo que chegou, pode ser alguém da família que veio visitar. Ela não se sentiu confortável no espaço dela, já tem uma visão de ameaça, de raiva, de medo, de defesa. Então é assim que nós vamos mapeando a pessoa dentro dos sintomas físicos e emocionais, da dificuldade que ela vive, para ajudá-la então a olhar a história dela sem julgamento com ela mesma e se autorizando a viver o que ela busca. Dentro da busca da terapia corpo e mente, durante o processo, eu também ia vivendo as situações e tentando trazer um melhor cenário para a minha vida. Da mesma maneira que eu ia aplicando isso com as pessoas. E ao longo desse processo eu fui produzindo alguns materiais. Hoje eu tenho um livro que chama A Trajetória da Borboleta, que é a história dessa busca e como a pessoa poder ler e ajudar a aplicar isso na vida dela. Tenho audiopalestras gravadas no site, exercícios dirigidos, vídeos, tudo isso para poder ajudar quem está nessa busca de ter uma vida melhor, uma vida com mais leveza, uma vida com mais saúde, a ter um material para aplicar dentro da própria história de vida.